Oi, gente! Começando mais um episódio do podcast Pitch no Japão. Eu sou a Pitch Koshimura e, diretamente de Tóquio, esse é um canal para falar sobre arte, cultura, questões contemporâneas e os meus devaneios sobre o Japão. Antes de começar o papo desse episódio, eu tenho uma correção para fazer sobre um termo que eu usei no episódio anterior, que foi sobre lixo e o consumo de plástico no Japão. Lá eu comentei que boa parte dos resíduos plásticos que são coletados aqui entram no que é chamado de reciclagem termal, só que o nome correto desse tipo de reciclagem seria reciclagem térmica ou reciclagem energética, que é o termo mais usado. Feita essa correção, vamos então começar o assunto dessa semana. Eu escolhi falar de um tema que eu adoro, pelo qual eu sou completamente fascinada, que são as coisas que a gente pode aprender da cultura de um país a partir do seu idioma. E no caso, claro, nós vamos falar aqui do idioma japonês. Quem ouviu o episódio 2 sobre o ma, pôde perceber que um único caractere japonês pode ser repleto de significado e de entendimentos diferentes e que chega a ser muito complicado simplesmente traduzir um termo japonês para outro termo de outra língua, seja o português, o inglês, ou enfim, porque o contexto cultural ou a mentalidade de dois países podem ser muito diferentes. E como eu adoro explorar essas possibilidades que a língua nos dá de olhar o mundo e perceber as coisas de uma forma diferente, eu resolvi convidar para esse episódio um time de profissionais que entendem muito da língua japonesa. São todos professores ou tradutores e intérpretes que trabalham com o idioma japonês e português, sendo que muitos deles eu conheci pelo meu Insta ou lá pelo blog. E eu adoro essa coisa que eu sinto que a gente acaba formando uma super comunidade em que todo mundo interage, participa e eu acabo conhecendo o trabalho de muita gente bacana. Então eu fiz esse convite e pedi para cada um deles dividir aqui com a gente uma palavra ou uma expressão em japonês que fosse especial ou diferente por algum motivo. Eu dei uma orientação muito por cima, não fiquei comentando a palavra de um para o outro, porque eu queria justamente que cada um deles se sentisse à vontade para escolher qualquer palavra e comentar essa escolha da forma que achasse melhor. E foi muito legal receber cada um desses áudios, porque à medida que eu ia ouvindo sobre cada escolha, eu fui vendo que tanto para as palavras mais comuns, que fazem parte do dia a dia, quanto para as palavras mais poéticas e menos usadas, cada um deles trouxe um olhar aprofundado, pessoal e muito bacana de cada termo. A seguir, então, a gente vai ouvir as palavras escolhidas por esses 8 estudiosos da língua japonesa, dividindo aqui todo o conhecimento deles. Acabou ficando um conteúdo super rico para quem estuda japonês e também para todo mundo que tem curiosidade sobre a cultura japonesa. E lá no final, eu, humildemente, vou dividir com vocês qual é a minha palavra especial. E a gente vai começar essa super seleção com uma palavra japonesa que eu acho que todos vocês conhecem, mas que nem todo mundo conhece a história por trás dela. Quem vai contar pra gente é a Tai Onuki, que é professora da Aliança Cultural Brasil-Japão, lá em São Paulo. A palavra que eu escolhi para falar sobre é arigato, que significa obrigado, obrigada. É a palavra em japonês usada para agradecer. Muita gente conhece arigato, mesmo sem nunca sequer ter pensado em estudar japonês. Então, na verdade não é uma palavra super diferentona, mas tem um significado muito especial. Há não muito tempo, surgiu a discussão numa aula sobre qual seria o significado real de arigato, de onde veio essa palavra e tal. E muita gente acredita que ela veio do obrigado, do português mesmo, porque os portugueses foram os primeiros ocidentais a entrarem no Japão e eles deixaram algumas heranças, inclusive algumas palavras que são usadas até hoje. Mas não tem nada a ver, não é do português obrigado que veio essa palavra.
É uma história muito bonita, uma história do budismo, que surgiu de um ensinamento de Buda, e eu gostaria de compartilhar essa história. Estava Buda conversando com seu discípulo, e ele perguntou: "Você é grato pela sua vida?" E o discípulo respondeu que sim, mestre. Eu sou muito grato, eu sou muito feliz por estar vivo. E Buda pergunta novamente: "Mas o quanto você é grato?" Perguntando assim o quanto, eu não saberia responder, mestre. E aí Buda fala o seguinte para o discípulo dele, que no fundo do oceano vivia uma velha tartaruga, que subia para a superfície da água a cada 100 anos, e nesse mesmo oceano havia um tronco flutuando, e nesse tronco tinha um buraco do tamanho de um punho fechado, bem no meio dele. Aí Buda pergunta para o discípulo: quais são as chances da cabeça da tartaruga encaixar no buraco desse tronco, exatamente no momento em que ela sobe à superfície uma vez a cada 100 anos? O discípulo diz que isso é impossível e não tem como isso acontecer de jeito nenhum. Mas o mestre insiste: você pode afirmar para mim com 100% de certeza que isso jamais aconteceria? Não é impossível, mestre, mas é arigatai, que significa difícil de acontecer. E aí Buda termina dizendo que as chances de nós virmos a existir são muito menores do que a cabeça da tartaruga encaixar no buraco do tronco quando ela sobe à superfície uma vez a cada 100 anos. Então, isso é o quanto nós devemos ser gratos, porque a nossa existência é arigatai, ou seja, difícil de acontecer. E a expressão arigatô vem de arigatai, ou seja, agradecer, remete ao reconhecimento do quanto a vida é valiosa. Ai, gente, eu adorei conhecer a história do arigatô. Eu não conhecia e achei muito interessante. Para quem curtiu, a Thay produz muito conteúdo bacana no Insta, @japonescomathai, e também no YouTube ela tem o canal Aprender Japonês com a Thay. Além de ser educativo, a Thay produz um material super leve e divertido. Aliás, todos os links, contatos e referências desse episódio, inclusive referências visuais para vocês verem o rostinho de quem está falando com vocês, tudo isso vai estar lá no blog pitnojapão.com, no post do podcast 5. E o nosso próximo convidado é o Taro Yamada, que segue a proposta de ensinar japonês para esse Brasilzão das massas. O Taro ensina japonês na internet e é autodidata no idioma. E aqui ele escolheu uma palavra bem apropriada para esse nosso contexto global de incertezas e inseguranças do que vem pela frente. Fala aí, tranquilo? Aqui é o Taro. Bom, primeiro eu quero agradecer a Pete pelo convite, valeu mesmo. Pra quem não me conhece, que deve ser 90% de quem tá ouvindo, eu sou uma pessoa que gosta muito de sair na mão 5 minutinhos sem perder a amizade. Eu gosto muito de lutas, de artes marciais. E aí, sendo eu um cara que pratica artes marciais, a palavra escolhida não poderia ser outra senão osso. E essa é uma palavra meio complicada, porque ao mesmo tempo que ela não tem nenhum significado importante, ela tem um significado super importante, que, calma aí que eu vou explicar. Osso normalmente é ensinado como sendo uma forma reduzida de Ohayou gozaimasu, né? Bom dia, em japonês. Então os caras iam reduzindo a palavra, Ohayou gozaimasu, Ohayou gozaimasu, Ohayous, Ohayous, os, até ficar nessa forma menorzinha que é o osso. Então assim, osso é um cumprimento normal, bastante gente usa no dia a dia e por isso ele não tem nenhum significado muito importante. Só que para quem pratica artes marciais, osso acabou virando um cumprimento com significado muito maior. Pra gente que faz artes marciais, né, osso representa aquilo que o Nassim Taleb chama de antifragilidade, ou seja, a capacidade de ficar mais forte quando você está sofrendo algum tipo de pressão. Antifragilidade é diferente de resiliência, manja. Quando você é resiliente, você aguenta a pressão, lida com ela e volta ao seu estado normal, como se nada tivesse acontecido. Já com a antifragilidade, você não volta para o seu estado normal. Você fica mais forte, você fica melhor. Por isso o osso acaba virando Kokoro Gamae, né? A atitude mental dos lutadores.
E é por causa desse sentido de osso que as torcidas também acabam usando na hora de torcer. As torcidas querem que os atletas fiquem mais fortes com a pressão da competição e aí sim consigam alcançar a vitória. E esse é um tipo de mentalidade que a gente acaba levando para a vida, tá ligado? A gente não tem como escolher as porradas que a vida vai dar, mas dá para escolher o que fazer para ficar mais forte depois de levar essas porradas. Então, por exemplo, tá achando difícil aprender japonês? Mano, não tem jeito. Aprender qualquer coisa nova envolve lidar com um certo grau de dificuldade. Você não tem como escolher isso daí. Você só pode aguentar e ficar melhor com isso. Então pega essa parte que você tá achando difícil, tenha sangue no olho e dá seus pulos para entender, velho. Só assim que você vai ficar melhor ainda no japonês. Só assim que você vai conseguir ficar melhor do que você era antes de encontrar com essa dificuldade. Oxo. Então é isso, mano. É nóis. Osso é uma palavra que eu aprendi quando eu fui gravar um episódio da série que a Honda Brasil fez para comemorar os 110 anos da imigração japonesa no Brasil, isso em 2018. Me convidaram para apresentar essa série super bacana que mostra o legado dos imigrantes japoneses e em um dos episódios a gente fala do Karatê Kyokushin, que fica lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. E como o Tarô comentou, osso se fala muito na prática de artes marciais. E eu vou deixar esse vídeo lá no blog porque vale a pena conferir. E aqui eu vou dividir com vocês uma curiosidade, principalmente para quem acompanha o tarô. Quem segue ele sabe que Tarô Yamada é, na verdade, um nome fictício e quem apresenta todo o conteúdo é um personagem de desenho. Então, o rosto mesmo do criador de todo esse conteúdo incrível que ele produz, a gente acaba não vendo. Só que, para minha surpresa, o tarô me disse que a gente chegou a se conhecer pessoalmente durante a gravação desse vídeo da Honda lá no Karatê Kyokushin, porque ele é um dos praticantes lá da escola. Então, olha só, eu já tive a oportunidade de desvendar esse mistério de quem é a pessoa por trás do Tarô Yamada. Para quem ficou curioso, confere lá o Insta dele, @ta68mada. E a nossa próxima convidada é uma profissional incrível que eu admiro demais. É a tradutora e intérprete Ana Lígia Posetti de Abreu, fundadora da Komorebi Translations. A minha palavra favorita em japonês é komorebi. Eu gosto tanto que é inclusive o nome da minha empresa. Quando alguém me pergunta o que komorebi significa, eu gosto primeiro de falar da poesia que essa palavra carrega. Então, imagine que você está em um caminho arborizado numa manhã ensolarada. Quando você se deita na grama, embaixo de uma árvore, você sente sol e sombra no rosto. E quando você olha para cima, a copa dessa árvore, vista de baixo, está cheia de pequenos brilhos formados pela luz do sol. Isso para mim é komorebi. Em uma tradução mais direta, seria os raios solares que vazam por entre os galhos e folhas das árvores. Mas eu acho que essa tradução mais direta não mostra toda essa beleza, né? Toda essa sensibilidade desse olhar aguçado dos japoneses que observam e percebem muito bem esses pequenos fenômenos da natureza. E eu confesso que não vejo a hora de poder sentir esse momento, né, tão acolhedor quando pudermos voltar aos parques. E uma palavra como komorebi, na minha opinião, né, e entre tantas outras, é sempre um desafio na tradução. Não tem um equivalente direto, então você acaba tendo que explicar o que essa palavra significa. Mas, por outro lado, é nessas horas que a gente vê como que, através das palavras, uma ponte entre culturas se cria e expande novos horizontes de percepção e observação de outros aspectos da vida e também da natureza. Essa palavra que a Ana escolheu também é uma das minhas preferidas da língua japonesa. E lá no Insta, @komorebitranslations, a Ana compartilha várias dessas preciosidades da língua japonesa, dessa forma encantadora que vocês puderam conferir. Seguindo então com o nosso próximo convidado, o Marcelo Hakozaki mora no Japão e ele é tradutor associado à Federação